dentro da China, o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek e Mao Tse-tung, liderando a Revolução Comunista, que já estavam se enfrentando, eles decidiram se unir para expulsar o Japão da China. Eles se uniram, uma trégua aqui, vamos nos unir, vamos expulsar o Japão da China. Foi isso que aconteceu. Aí estourou a Segunda Guerra Mundial. O Japão passou a ser inimigo dos aliados, principalmente dos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos começou a ajudar a China a expulsar o Japão, para tirar o Japão da China. E lá em 1943, a guerra com o Japão acabou em 1945, em dezembro de 1946, sentou-se o Roosevelt, o Churchill, o Chiang Kai-shek, para fazer um acordo do que aconteceria com a China depois terminada a Segunda Guerra. Não, vão expulsar o Japão vai sair de Taiwan, vai sair do norte da China, Taiwan volta a ser da China. Uhum. Isso é óbvio. Foi o acordo assinado, dezembro de 1943. Acabou a Segunda Guerra Mundial. Voltou-se a Guerra Civil na China. Mao Tse-tung e o Chiang Kai-shek se enfrentaram, venceu a Revolução Comunista. Venceu a Revolução Comunista, o Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan. Fugiu para Taiwan. Foi uma guerra sangrenta, uma guerra civil. A Revolução Comunista não tinha intenções de invadir Taiwan naquele momento, porque estrategicamente não tinha tanta força assim e seria um banho de sangue. A mesma coisa, acho que eu dei esse exemplo daqui da outra vez, né? Bolsonaro tentou dar o golpe, digamos que não deu certo, mas teve um enfrentamento militar. Aí juntasse o Bolsonaro, a família dele, o Heleno, né, o Braga Neto, esses outros generais, o Pazuello, juntasse os soldados lá que estavam aliados, ele fugiu para Fernando Noronha. E o Estado brasileiro falou assim, não, se eu invadir Fernando Noronha, eu vou ter que matar a população de lá também, para pegar esses cabeças de bagre aí. Deixa lá, enquanto não der trabalho, fica ali, é autônomo, deixa... Uhum. Foi o que aconteceu, o Chiang Kai-shek foi para Taiwan, foi o que aconteceu. Aí Taiwan se desenvolveu, aí acabou a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se aliou a Taiwan, tanto que não reconhecia Taiwan como a China até 1971. Em 1971 que o mundo ocidental, a ONU, passou a considerar que Taiwan é uma província da China. Então os próprios organismos multilaterais consideram que Taiwan é uma província da China. Se você entrar no site do FMI, está lá, Taiwan é uma província da China. Então, no Banco Mundial está lá, Taiwan é uma província da China. Então, Taiwan é da China. Aí para você ver como a diferença da estratégia. Se a China quisesse invadir aquilo ali e tomar, já tinha invadido e tomado. Mas ela não quer fazer isso. Ela tem um planejamento de longo prazo para fazer isso. O que a China não quer é que Taiwan declare a independência. Você pode continuar autônomo, só não vai declarar a independência. Então, enquanto você estiver aí, cara, vive bem, você faz negócio comigo. Né? Uhum. O maior parceiro comercial do Taiwan também é a China. Então, fica meio que nesse acordo de cavalheiros. Então, mais é uma zona de influência da China. Qual que é o problema que eu falei para você? Que tudo é logística, né? Esse negócio que teve no Irã, você sabe que o Estreito de Hormuz, que passa ali no Iêmen, uhum, que é a mesma coisa do Mar Negro, né? O Mar Negro tem um estreito que passa no Mediterrâneo. Ali, no Estreito de Hormuz, todo o petróleo que escoa do Oriente Médio e sai dali. Só que a maioria daquele petróleo contorna a Índia ali, passa em cima da Malásia e vai para a China, vai para o Japão. Estreito de Hormuz, que foi o que o Irã ameaçou fechar. Exatamente. Quando teve o ataque americano. Então, a intenção estratégica, quando eu penso só em... Tem vários componentes geopolíticos, mas quando eu penso só em logística, se os Estados Unidos dominar o Irã ou mudar o regime do Irã, ele está, na realidade, controlando esse Estreito de Hormuz, uhum, e o petróleo. A logística para escoar, uhum, o petróleo. É um objetivo dos americanos, essa porra? Tomar, sim, o Irã? Pô, tomar não, mudar o regime. Tá bom. Botar lá o... Ele não conseguiu tomar ele não conseguiu tomar nenhum país, né? Os Estados Unidos sempre entrou e depois teve que sair. Porque uma coisa é aquilo que eu falei, é você sequestrar o Maduro, outra coisa é você tomar a Venezuela. Né? Desculpa, cara, eu tirei você do trilho. A gente tá falando do Estreito de Hormuz, que passa ali pela Malásia. Passa e o petróleo vai para a China. Tem um outro estreito, chama Estreito de Malaca. Esse eu não conheço. Estreito de Malaca. Passa ali pela Malásia. Tá. É a rota logística do petróleo que vai para a China, vai para o Japão, passa por ali. Quem dominar Taiwan consegue também bloquear o Estreito de Malaca. Entendi. Ou seja, dá para... Mudando o regime no Irã e influenciando Taiwan, ou alguma coisa parecida assim, rola uma... trancafiar a rota do petróleo ali, não é? Sim.
A rota do petróleo aí que abastece a China. Isso é poder pra caralho. É poder pra caralho. Agora, qual outra rota extremamente importante? Vamos ver se você adivinha. Outra rota extremamente importante. Nós vamos voltar pro assunto que você vai entender a doutrina Monroe. Cara, existe... Não vou chutar. Vai, não sei. Por que você acha que desde que o Donald Trump assumiu, ele ameaça a Venezuela, lá no início, a Groenlândia e o Canadá? Então eu ia acertar, porra. Mas é que pra isso precisa avançar um pouco a mudança climática, né? Qual que é a grande vantagem da China? A China é uma potência econômica, porque ela é uma potência exportadora. Apesar de ter uma população de 1,4 bilhão, ela vende para o mundo inteiro. O que é extremamente importante para quem vende? Logística. Logística. Né? Por que o Mercado Livre cresceu? Logística. Por que a Amazon é essa potência? Logística. Por que a gente parou de vender as coisas aqui? Porque a logística era... Por que você compra as coisas na AliExpress de R$10, lá da China? R$10. Logística. Se a logística não for eficaz e barata, você não consegue vender. O principal projeto da China chama-se Cinturão e Rota, conhecida como a nova Rota da Seda, né, que começou no século II a.C., foi até o século XIV depois de Cristo. A rota logística, a China já foi potência econômica no mundo. Então eles conhecem muito bem isso. Então o projeto principal da China é o Cinturão e Rota, que é um projeto de logística no mundo inteiro. E esse projeto de logística, só para a gente continuar nos países que a gente está falando, uma passagem logística principal deles passa no Irã. Então também tem um componente terrestre de logística no Irã. Só que uma outra rota muito importante passa no Ártico, que é o menor caminho entre os Estados Unidos e a Europa. E é uma rota dominada pela Rússia. A Rússia é a única que tem tecnologia nuclear de navios quebra-gelos. O que está acontecendo com o aquecimento global? A Groenlândia está cada vez derretendo e congelando menos. Então, está abrindo novas rotas além de navegáveis. Se tornar uma terra possivelmente arável, fértil, né? Navegáveis, está se tornando cada vez mais navegável ali nos arredores da Groenlândia. Os Estados Unidos está ameaçando, porque se você pegar, até brinquei no meu canal, falei assim, a menos que você seja terraplanista, você acredita que a Terra é plana, pega um globo terrestre, põe o Polo Norte na sua frente, e você olha para o Polo Norte, você vai ver o Ártico. Desse lado aqui, se eu estivesse falando, desse lado aqui, você está vendo a Rússia. Só invertendo. Desse lado você está vendo a Rússia. Desse outro lado, você está vendo aqui o Alasca, o Canadá e a Groenlândia. Então, se os Estados Unidos, que é o discurso dele, tornasse o Canadá o 51º estado americano e anexasse a Groenlândia aos Estados Unidos, ele ia ter de um lado a Rússia e do outro lado inteirinho os Estados Unidos. O que ele quer com isso? Tem influência na rota do Ártico. Tanto para utilizar quanto para bloquear, se ele quiser. Né? Qual foi a primeira ação geopolítica dos Estados Unidos quando o Donald Trump assumiu? Ele começou a falar um monte de merda. Começou a... fechar o canal do Panamá para os chineses. Teve isso também. Porque se você pegar na América Central, o canal do Panamá é onde você consegue cortar o continente americano no meio. É o canal do Panamá. Então, se você fecha aqui, você fecha lá em cima, você fecha aqui embaixo... tá fudido, não tem o que fazer. Tá fudido. Vai depender dos Estados Unidos. Então, esse negócio de ameaçar a Groenlândia, falar do Canadá... Com essa rota fechada aí, a China e a Rússia aumentaria pra caralho o tempo de travessia para chegar às coisas, né? Passando por outros caminhos, né? Sim. Então, você dominar essas rotas logísticas ou impedir o acesso delas para a Rússia e para a China, principalmente, você consegue, de alguma forma, deter a ascensão econômica desses países. Faz sentido. É o sentido, é o que eles querem. Então, pode parecer um recuo dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos está em tudo. Tem quase 800 bases militares no mundo. Então ele estava envolvido na guerra da Ucrânia, ali Israel e Gaza, ali metendo bedelho em Taiwan, incentivando o Japão a ficar atacando. Ele está de olho no mundo inteiro. O que ele falou? Vou dar um passo para trás, vou me concentrar no continente americano, porque aqui no continente americano eu tenho essas frentes para lutar. Se eu dominar a América Central e a América do Sul, eu domino o petróleo e domino os recursos naturais, que são insumos importantíssimos para a inteligência artificial. Você sabe que aqui a gente tem o triângulo Argentina, Bolívia e Paraguai, lítio, quase todo o lítio do mundo está ali. A Venezuela, além do petróleo, tem ouro, prata. Sim. A China domina 60% da prata do mundo. Sabe que a prata é o melhor condutor elétrico de componentes eletrônicos. Então, você ter prata, só que a China
detém a prata real. Os Estados Unidos detêm a prata especulativa, né? Papel que a gente briga, né? Lembra do boi gordo? Boi no papel, então. Ele detém a prata no papel, mas a prata em si ele não detém. Né? Ele especula com a prata, mas ele não detém a prata para utilidade real. É aquilo que eu brinco, as coisas precisam ter utilidade real. Então a prata é um dos melhores condutores, então ele precisa disso para microprocessador, bateria e todos os insumos necessários para a inteligência artificial. Então esse negócio dele dominar o continente americano, ele está tentando dominar e ter sob seu controle os recursos naturais necessários para ele continuar empreendendo essa guerra econômica com a China. Então, novamente, os recursos minerais críticos, ele precisa ter acesso. O petróleo ele já tem. Ele precisa bloquear o acesso. Agora, ele precisa ter acesso e precisa ter o controle para poder bloquear o acesso dos outros. Então, isso também faz parte dessa guerra geopolítica e econômica dos Estados Unidos. Só quando ele fala, quando eu dou espaço para trás e eu me fortaleço, eu consigo, de alguma forma, deter o avanço dos outros, economicamente. Eu consigo, entendeu? E aí, lá na frente, quando estiver mais forte, eu posso tentar enfrentá-los de novo. Ele não tem como enfrentar a Rússia agora na Ucrânia. Pelo menos ele não é burro, tá? Isso. Eles já sabem que eles perderam a guerra da Ucrânia. Por isso que ele meio que deu, tipo, Europa, se vira aí agora com os caras. Né? Então, é um cenário, assim, de movimentos que os Estados Unidos está fazendo com essa intenção. E tu acha que existe algum risco de uma entrada ali na Groenlândia para valer? A Groenlândia é um protetorado da Dinamarca. Que, como eu estava conversando aqui ontem com o Rock, a Dinamarca ela é menor que a Groenlândia, né? Tem o quê? Tem 60 mil pessoas morando na Groenlândia, né? Tomar a Groenlândia é um movimento muito mais... Quer dizer... Simples. Você não acha que... Você acha que ele seria um movimento econômico? Assim, eu vou comprar a Groenlândia de vocês de alguma forma, seja com proteção, seja com dinheiro, seja com qualquer outra coisa... É muito melhor, é muito mais bem visto isso e muito mais aceito e até com mais chance de dar certo do que chegar lá e meter ele tomar a porra toda com força militar, né? Já